sempre alerta, Sênior Lucas Magalhães aqui, de novo para mais um vídeo sobre a especialidade do budismo. E eu vou começar falando do item 1, sobre o Buda Shakyamuni. Eu acho que é esse, assim que se pronuncia. E ele tem muitos nomes, mas no mapa tá Shakyamuni. Então o Buda, vou chamar só de Buda. O Buda, ele era um rei, na verdade ele era um príncipe. Ele era um príncipe que o rei, que era o pai dele, deixava ele muito isolado da sociedade. Ele prendia ele no castelo e ele ficava isolado da sociedade. Então, o que aconteceu? Teve um dia que ele ficou muito cansado disso tudo. E ele não sabia nada sobre o resto do mundo. Então ele saiu do castelo e resolveu se refugiar fora do castelo. Então ele descobriu as doenças, as guerras, as mortes, e ele ficou muito chateado com isso tudo. Então ele começou a se refugiar, tipo, se esconder, se isolar, e ele quase morreu, ele chegou à beira da morte. Foi então que ele não conseguiu avanço, não conseguiu libertar a sua mente. Ele depois de vários tempos assim, se isolando, ele não conseguiu, ele não fez avanço. Então ele percebeu que a autonegligência, ela é tão ruim quanto a autoindulgência. Então ele não estava fazendo nada ali. Foi então que ele tomou a decisão de ir para baixo de uma árvore e ele começou a meditar por muito tempo. Ele esbranqueceu toda a mente dele e ele meditou. E era para ele ter chegado à beira da morte, mas ele só começou a emagrecer. Ele ficou um tempão sem comer, mas ele não morreu porque ele estava em estado de meditação profunda. Então ele despertou e aí ele alcançou o status de Buda, que é um status do mais alto no budismo, assim, é o despertar de uma pessoa. Então ele foi, e pelos próximos 42 anos, ele compartilhou essa sabedoria dele com o resto dos povos. Ele saiu por aí, simplesmente caminhando e andando pelos povos, espalhando a sua sabedoria, espalhando a sua palavra, por assim dizer, como o ídolo da minha religião, Jesus Cristo, que fez a mesma coisa. Então, ele saiu por aí, espalhando seus conhecimentos, a sua sabedoria, e aí foi aí que começou a surgir o budismo, que é toda essa religião que surgiu em volta de alcançar um estado de compreender o mundo, compreender seus pensamentos pelo meio da meditação. Com o tempo, o budismo se dividiu em 3. Eu vou usar o termo escolas de pensamento. Vou falar sobre o item 2 agora. Essas escolas de pensamento são 3 maneiras diferentes de ver e lidar com o budismo. E eu vou falar da primeira, que é a Theravada. Acho que é assim que se pronuncia. Ela é a mais clássica, a mais conservadora, a que segue diretamente aos textos antigos e aos ensinamentos diretos de Buda. O Buda que eu citei antes. Esses são aqueles monges que ficam de laranja. Vocês já devem ter visto algum vídeo na internet sobre eles. Eles se isolam, esse tipo de coisa. É a mais antiga. É uma tradição que segue por mais de 2.500 anos. E ela é muito comum no Sudeste Asiático, como na Tailândia ou na Camboja. Por ali, você percebe que o pessoal se isola muito porque eles seguem a meditação extrema, a isolamento da sociedade, não tem coisa tipo nada sexual lá, só pode homem lá, se eu não me engano. Então é bem conservador, é coisa de monge mesmo. Essa é a Theravada. Aí tem as outras. A segunda escola de pensamento é a chamada Mahayana ou Mahayana. Ela é uma versão adaptada dos pensamentos budistas originais. Ela é muito mais sobre filosofia do que religião em si, já que ela tem pouca coisa mística dentro dela. Ela surgiu muito com o Vietnã e se popularizou muito com o Dalai Lama. E ela é chamada também de o caminho para muitos, né? Ela pode ser interpretada desse jeito, porque ela é, por exemplo, o budismo do pessoal, do povão, por assim dizer.
É o budismo praticado dentro das cidades, é o budismo não extremo, é o budismo só como conceito, por assim dizer. Essa linha de pensamento é a linha do pensamento do cara que vive a vida dele, mas ele segue a religião budista, porque ela é baseada na lógica. Essa é baseada na lógica, pouco baseada na mística, e ela é uma nova versão adaptada dos pensamentos de Buda, da reflexão de Buda. Ela tira conclusões disso e traz uma nova filosofia, um novo tipo de estilo de vida para quem segue a Mahayana. Já a Hinayana, a terceira escola de pensamento, ela é na verdade, por muitos, ela nem é considerada uma escola de pensamento. Ela é uma variedade da primeira que eu citei, mas ela também é considerada um termo pejorativo. Ela exclui ela meio que desconsidera a que eu acabei de falar, da Mahayana, porque aquela é o caminho de muitos, a Hinayana é o caminho de poucos. Eles se isolam, a mesma coisa que eu falei da primeira, só que ela não é só aquilo, ela tem várias junções com outras escolas que foram abandonadas há muito tempo atrás. Escolas esquecidas, pensamentos que não são tão atuais, na verdade que são muito antigos e foram até abandonados. Essa junção de vários tipos de escolas e pensamentos cria essa Hinayana, que é quase que uma variedade da primeira que eu citei. Então, mal pode ser considerado uma escola de pensamento também. Para terminar, para eu pegar meu nível 1, eu vou fazer ela do item 4, que é sobre mantras. Os mantras budistas são pequenas frases escritas na língua que é o original da sua escola de pensamento. Normalmente o hindu, por exemplo. Esses mantras, essas pequenas frases, elas podem servir para duas coisas. Uma, elas podem servir para um cumprimento ou algum tipo de outra funcionalidade que pode ser usada no diálogo. Por exemplo, o sempre alerta, que não é um mantra, mas funciona como um em alguns aspectos. Ou, na maioria das vezes, elas são usadas repetidamente como uma indução de relaxamento para você entrar em modo de meditação. Então, entrar no modo de meditação, você fica repetindo um mantra, fazendo, tipo, meio que cantando, fazendo sabe? Eu vou olhar um mantra ali agora para trazer para cá e eu já volto. Voltando aqui com um mantra, eu pesquisei e eu escolhi um que ele é tipo Om Shanti Om. Ele pode ser usado tanto como um bom dia, tanto como um mantra, para você ficar repetindo, e aí você fica sentado, meditando, é do Om Shanti 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 Om. E você vai fazendo isso com a música calma até meditar. Isso, até você limpar a sua mente, né? Essa é a funcionalidade dos mantras, e esse é um mantra que eu trouxe para vocês verem. E com isso, a gente conclui a minha especialidade nível 1 em budismo. Espero que vocês tenham pegado a ideia, espero que eu tenha explicado direito também. Eu tive muita dificuldade para fazer isso, porque pesquisar sobre budismo é difícil achar informações precisas sobre esse assunto. Espero que tenha ficado claro e até a próxima. Vejo vocês em outro vídeo.